A trilha do SG, essa primeira live, ela faz parte de uma série de 4 lives que vai acontecer esse mês. Então, a gente vai trabalhar a trilha do SG, nós vamos trabalhar a APR 2030, para quem não sabe, é a prática recomendada da ABNT, como implementá-la. A gente vai trabalhar as questões de materialidade, como trabalhar com a materialidade. Nossa última live de novembro é trabalhando com o SG para 2025, o que esperar para 2025, né? Quais são as tendências aí para a agenda ESG no ano de 2025. Ok? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, vai chegando. Me desculpa, a gente precisou trocar o nosso link ali por conta de problemas técnicos. A Samara, por favor, coloca para gente no chat do vídeo anterior para o pessoal que entrar poder ter acesso ali, tá? Por favor, vamos lá. Então, olha só. Então, se você quiser acompanhar, se você quer acompanhar essa nossa série de lives, né, começando hoje com a trilha do SG para pequenas e médias organizações, já clica aqui no sininho, esteja também no nosso grupo do WhatsApp da Best November, porque vocês sempre ficam sabendo de todas as novidades por lá em primeira mão, antes inclusive do Instagram. Então, olha só, é possível sim trabalhar com o SG começando agora, né? Mas, Luciane, estamos no final do ano, né? Mas, Luciane, é possível eu trabalhar sem experiência? É possível trabalhar sem ter uma formação específica, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta, mas eu não sou formada na parte ambiental nem na parte social. E sim, o que você precisa é de conhecimento daquilo que o mercado que envolve a agenda ESG está exigindo, está esperando das organizações. Então, esse profissional ESG, esse profissional da sustentabilidade, ele conhece esses frameworks, ele conhece essas metodologias de trabalho para a gente fazer a gestão ESG, certo? Então, nós precisamos entender essa metodologia direcionada do ESG. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Por favor, dá um ok aqui, quem estiver aqui já com a gente. Então, vamos adiante, tá? Quando você chega na organização, nós precisamos entender quais são as necessidades dessa organização em relação à agenda ESG, as necessidades urgentes e aquilo também que é o mais trabalhado, que é considerado um tema material, algo que pode vir a causar algum tipo de impacto à sustentabilidade nas suas formas ambiental, social e econômica, certo? Então, é muito comum a gente perguntar, ok, né? Você, empresário, você CEO de uma empresa, que você sente como uma necessidade urgente para a agenda ESG, certo? Então, nós vamos trabalhar essa questão, nós vamos ouvir o nosso cliente e nós vamos entender essa necessidade. Além dessa necessidade, a gente precisa entender o que a empresa já faz em relação ao ESG. Em relação às questões ambientais, em relação às questões das pessoas, as questões sociais e toda a sua estrutura de governança, tá? Então, o nosso primeiro passo aqui para essa trilha do ESG é o diagnóstico, tá? O que a gente gosta de chamar de diagnóstico de maturidade. Por quê? Porque eu vou avaliar o grau de maturidade dessa organização em relação ao ESG, para eu entender o que ela já faz e o que ela precisa melhorar. Só que esse diagnóstico, ele não é feito sem critério, ele não é feito, ok, eu vi aqui que atende a legislação, tem mais uma questão ali de contrato especial, falando do social,
Tem mais o inventário de gases de efeito estufa, falando do E, né, do environmental, o ambiental, mas não é simples assim. Então, nós temos pontos chaves, temas chaves a serem trabalhados dentro de cada uma daquelas letrinhas. O E, que representa o ambiental, o S, que representa o social, e o G, que representa a governança, certo? Então, eu vou entender, primeira coisa, legislação. Ela está em dia com a legislação? Quando a gente estuda os níveis de maturidade ESG, a gente sabe que só atender legislação não é ESG, mas é uma avaliação inicial, certo? Então, vamos supor que ela só atenda aquilo que a legislação pertinente exige. Ok, não faz mais do que obrigação, né? Como se diz. Então, porque ela está cumprindo ali o arroz com feijão, certo? Porém, é importante eu saber que ela está nessa fase ainda, que ela ainda não tem recursos, que ela ainda não está fazendo investimentos, que ela ainda não tem planos e metas para as próximas fases, certo? Mas a gente tem que entender aonde que ela está. Dentro do E, ok, Luciane, você falou de temas e critérios para trabalhar dentro de cada um desses eixos. São os temas, tá? Dentro do eixo E, você pode trazer aqui como super importante, um dos mais importantes, porque existe uma discussão global em cima disso, que é a descarbonização. Então, quando a gente fala de descarbonização, quando nós falamos de mudanças climáticas, tudo que está relacionado a emissões de gases de efeito estufa, nós podemos considerar como um tema, como um critério prioritário para eu trabalhar dentro do eixo E, certo? Então, agora aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um desses tópicos, tá? Então, a gente tem mudanças climáticas ou descarbonização, você pode chamar como quiser. Então, tudo que a empresa faz relacionado a isso, tá? Se ela tem inventário, se ela tem projetos de crédito de carbono, se ela tem metas, objetivos, o que ela já tem. Aqui nesse momento de diagnóstico, eu não estou pensando ainda no que eu quero fazer, mas aquilo que a empresa já tem. Tá? Então, em relação ali à descarbonização, gestão da água e efluentes é muito importante, né? Qual que é a jornada da água, a pegada hídrica, se ela tem algum tipo de projeto, reutilização, ok? Eficiência energética, e aqui eficiência energética a gente está trabalhando muito atrelado com a própria mudanças climáticas, com a própria descarbonização, porque isso envolve, né, uma transição energética, né? A eficiência energética envolve uma transição energética que está diretamente relacionada com essa redução de gás de efeito estufa, né? O que a gente chama de descarbonização. Nós temos a questão dos resíduos e também investimentos em economia circular, podemos considerar aqui, poluição, todas as formas de poluição e gestão ambiental. Então, tudo que envolve a gestão ambiental. Porque muitas vezes a empresa ela já tem, por exemplo, aplicado, já até passou por processos de auditoria, uma ISO 14001. É um exemplo. Né? Então, isso já traz muita coisa como bagagem ali, né? Como nível de maturidade, certo? Dentro do eixo social, o que nós precisamos avaliar? Atendimento aos direitos humanos, isso é essencial, né? Como que está a questão de equidade, diversidade, inclusão de pessoas na hora de contratação de pessoas, na hora de firmar contratos com fornecedores, então como que a organização trabalha essa questão, ela tem isso estruturado, organizado como regimento, como compromisso, tá? Sim ou não? A questão de saúde e saúde ocupacional, preocupação com a saúde dos colaboradores, licenças, né? Licença maternidade, licença saúde, então todas essas questões. Então esses aqui são pontos aí chaves que nós podemos trabalhar dentro do eixo social. Trabalho, esse cuidado, né, de não ter nenhuma relação de trabalho, por exemplo, com fornecedores que possam vir a executar algum tipo de trabalho análogo à escravidão ou trabalho infantil. Então, tomar muito cuidado com essas questões. Dentro da governança, tá? Gente, só abrindo parênteses aqui, esses tópicos, esses temas que eu trago para vocês, são temas já validados e trabalhados dentro, por exemplo, dos padrões GRI.
né? Então, são temas que os próprios padrões GRI, que é um padrão de relato de sustentabilidade mais utilizado no mundo, ele indica. Tá? E além disso, também, quando nós vemos as organizações que estão à frente, né, que já são mais sustentáveis, que já têm isso como cultura da própria empresa, a gente vê que ela trabalha essas questões também, tá? Dentro da governança, voltando aqui, o que que a gente vai ver? Como que ela mostra essa transparência? Como que ela se comunica? Então, como que ela mostra o compromisso, as políticas, as metas, os objetivos? Então, tudo isso envolve a transparência e faz parte da nossa governança. Como que a empresa comunica isso? Ou ela tem alguma coisa, ou ela não tem nada. Muitas vezes, quando a gente fala principalmente de pequena empresa, ela não tem nada, ela nem sabe como fazer. Então, isso nós precisamos saber, nós precisamos anotar ali, tá? Uma outra questão aqui é essa estrutura de governança, as responsabilidades, os processos da empresa, eles são auditáveis, já passaram por auditorias, sim ou não? Eles usam frameworks de trabalho, como que são organizados, tem um atendimento a todos os requisitos legais, os requisitos de compliance. Então, quando a empresa trabalhar em governança, é muito além de uma estrutura, quando eu falo assim. Eu tenho que ter o gestor de sustentabilidade, o comitê de sustentabilidade, né? E todos aqueles comitês de trabalho, comitê de administração e tudo mais. Mas é muito mais do que isso. É você ter tudo isso muito padronizado, eu saber, por exemplo, por que que eu falo muito isso? Eu passar por auditorias, eu ter um processo que pode passar por uma auditoria e que vai ser aprovado após passar por essa auditoria. E quando o auditor vir fazer a visita para fazer essa verificação, eu consegui justificar por A mais B. Olha, por exemplo, nós não adotamos tal critério porque a nossa atividade não exige isso. É um exemplo. Tá? Mas por quê? Eu consigo justificar? Eu tenho um framework, eu tenho uma base científica, que é o meu requisito justificável, ou ele não é justificável, é só porque a minha gestão não quis se comprometer com esse tema. Trabalhar na transparência é isso, tá? Dúvidas, pessoal? Coloca aqui para mim aqui no chat, senão eu vou para frente. Vamos continuando. Então, esse diagnóstico é muito bacana vocês trabalharem esse diagnóstico ao longo de 2 meses até 3 meses, a depender aqui do tamanho da empresa, depender da complexidade dos processos, de como que está essa casa, vamos falar assim, né? Igual quando a gente vai avaliar uma situação dentro da nossa própria casa, né? Eu preciso ter um conhecimento. Esse diagnóstico é para eu ter um conhecimento, para eu avaliar. Tá? É igual quando você vai fazer, por exemplo, uma avaliação financeira sua, familiar, uma avaliação financeira familiar. Eu faço o quê? Primeira coisa é criar uma planilha, né? Uma planilha de finanças ali. Por quê? Para eu poder enxergar o que, que já é feito e o que, que precisa ser feito, né? Então, como é que eu vou controlar algo que eu nem sei como é que tá? Né? E acontece muitas vezes quando a gente está fazendo essa planilha financeira, a gente começa, nossa, é mesmo? Como eu gastei muito mais com isso ou com aquilo, tá? Então, essa etapa inicial, ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante. E vem muitas perguntas lá nas minhas caixinhas lá no Instagram, justamente para isso, né? Querendo saber se a gente faz o diagnóstico ou parte direto para uma ação mais avançada. Não, gente. Eu faço o diagnóstico e recomendo que vocês façam o diagnóstico, tá? Mas não é qualquer diagnóstico, é seguindo então temas e critérios, tá? Então vamos lá. Vamos adiante. Agora aqui, no segundo passo, eu já sei o que a empresa já faz. Né? E agora aqui a gente então consegue avaliar se existem já planos de ação, se esses planos de ação foram desenvolvidos escutando os stakeholders ou não, foram planos de ação assumindo compromissos que somente a organização concluiu que esses compromissos eram importantes, tá bem? Então, aqui a gente vai pegar, eu chamo essa fase aqui de pegar o que já tem e melhorar.
né? Porque se ela só tem legislação, então nós vamos incluir outras etapas, nós vamos incluir outros itens. Agora, se ela tem outros itens já, nós só vamos melhorando e adicionando. Por exemplo, às vezes a empresa já tem uma ISO 14001, como eu falei antes, ou ela já tem uma ISO relacionada à responsabilidade social, corporativa, ou outras ações, além da legislação. Então, nós vamos verificar o que ela já tem nesse sistema de gestão dela e ir sempre adicionando, seguindo os temas e critérios que eu já falei lá dentro da fase de diagnóstico para melhorar então esses temas, tá? Agora, eu preciso entender o que é mais urgente para essa empresa que eu estou atendendo, que eu estou auxiliando ali como uma consultora. Porque na grande maioria das vezes, tá, gente? Na grande maioria das vezes, a empresa vai buscar uma consultoria de sustentabilidade ESG, porque ela já está ali, ó, com a corda no pescoço, ela já tem que atender um pré-requisito de um cliente, não é verdade? Então, ela já tem que atender um framework de trabalho, não é verdade? Não é assim que acontece? Salva algumas organizações que já começam, né, tendo políticas de sustentabilidade, já tem isso na cultura da empresa. Mas na grande maioria, ela já vem com essa necessidade mais urgente. Então, o que que eu vou fazer quando isso acontece? Eu vou abandonar a fase de diagnóstico, Luciane? Não, você vai trabalhar em paralelo. Tá? De um lado, o diagnóstico, ele vai correndo ao longo ali de 2, 3 meses, e de outro lado, a gente tem essas necessidades mais urgentes. O que poderia ser uma necessidade mais urgente, tá? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes é realizar um inventário de gases de efeito estufa, ir atrás de projetos validados de créditos de carbono, ou então ir atrás de atendimento aos direitos humanos. Isso, muitas vezes, é o que vem de mais urgente, porque é uma exigência de um cliente. Que se a empresa deixar de atender, ela perde esse cliente, se ela deixar de desenvolver o que a empresa está pedindo, tá? E sempre, por que que eu falo tanto em descarbonização? Porque é o que é mais pedido hoje, né? É uma demanda global. Então a gente vê isso a nível de Brasil, a nível de Europa, né? Então todas as empresas que estão tentando, que estão buscando se adequar em relação à agenda ESG, ela trabalha muito essa parte da descarbonização. Então ela já entendeu que isso é importante, tá? Então a gente vai pegar essas necessidades mais urgentes. E aqui, gente, aqui entra o que a gente chama de tema material. Por quê? O que é um tema material? É quando eu trabalho questões dentro do ambiental, dentro do social e dentro do econômico que podem vir a gerar algum tipo de impacto e risco também à minha empresa. Seja um impacto ambiental, seja um impacto financeiro, seja um impacto social. Tá? E aí, o tema material é quando eu tenho impactos que se assemelham e trabalho junto. Esses impactos, por exemplo, a gente tem um tema material chamado DEI, que nada mais é do que diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente trabalha essas três questões que têm as suas diferenças, né? Entendam que diversidade é algo. Equidade é outra coisa. Então, a diversidade é o quê? É eu ter na minha empresa mulheres na liderança, tá? Eu ter indígenas trabalhando, né? Negros. Então, eu tenho uma diversidade de pessoas. A equidade está relacionada à idade dessas pessoas, né? Então, junto ali, diversidade, equidade e inclusão, né? Então, eu trabalho essas três questões muito forte juntas. Eu preciso trabalhar elas de um jeito global ali, tá? Em relação a oportunidades de trabalho dentro da minha empresa, né? Em relação a dar voz a essas pessoas, tá? Então, a gente junta esses três tópicos, diversidade, equidade e inclusão, e transforma eles em apenas um tema que nós chamamos de tema material, certo? Então, eu vou trabalhar isso. E quando a gente fala também de necessidades mais urgentes, geralmente elas vêm de quem?
Quem que pede isso? Né? Geralmente é um cliente ou é um investidor, certo? Então eu preciso fazer uma escuta. E aqui eu já estou no meu item 4, tá? Então nós temos ali a fase de diagnóstico, tá? A fase que eu vou trabalhar com aquilo que a empresa já tem e vou melhorar, né? A fase, terceira fase, necessidades mais urgentes. E o 4 aqui seria o meu público de interesse, que é aqueles que a gente chama tanto de stakeholders e stakeholders prioritários, tá? Então, percebo que nesse item 3 para 4 é a minha fase de construção da materialidade. Por quê? Porque eu estou fazendo a escuta a esses stakeholders e ela é extremamente importante. Todo projeto de sustentabilidade, todo plano de ação voltado para a sustentabilidade, ele deve nascer dos stakeholders, de uma necessidade dos stakeholders, e não de uma necessidade da empresa. E é isso que vai fazer esse projeto de sustentabilidade ele ser perene, é ele ser contínuo ao longo dos anos. É isso que vai fazer esse valor da empresa, né? Porque ela está aumentando o seu valor quando ela faz investimentos na agenda ESG. Então, esse valor, ela está dando uma valoração, está aumentando a valoração da empresa ao longo dos anos, né? Essa escuta dos stakeholders, porque de nada adianta eu criar um plano de ação para a organização sem saber o que o meu stakeholder, sem saber o que o meu cliente, sem saber o que o meu investidor, sem saber o que a comunidade do entorno está esperando, tá? Faz sentido para vocês essa colocação? Faz sentido? Então, esses stakeholders é o que a gente chama de público de interesse. Então, eu vou fazer essa escuta. Hoje, na nossa live de hoje, eu não vou dar tanta ênfase a como fazer essa escuta, porque nós vamos ter uma live específica para isso, que é o que a gente chama de entendendo a materialidade. Então, eu não vou entrar em detalhes em relação a essa escuta, tá? Em relação a entender a construção desses temas materiais, tá? Então, agora a gente vai para os possíveis impactos. Os possíveis impactos quais são? Então, nós vamos precisar medir esses impactos, avaliar esses impactos dentro do E, dentro do S e dentro do G, dentro dessa estrutura de governança, né? Quando a gente fala possível impacto, por quê? Porque toda ação dentro da empresa, ela pode vir a gerar um impacto, pode ser que ela já esteja gerando, mas pode ser que é apenas um possível impacto. E aí a gente vai ter que medir se é um impacto real, se é um impacto que vai acontecer, que pode acontecer, né? Se é um impacto que vai acontecer em apenas um grupo de pessoas ou de empresas ou num todo, tá? Então vai depender muito ali também, principalmente das respostas que nós vamos ter das necessidades dos stakeholders. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que gera efluentes, né? Então ela gera ali um esgoto, por exemplo, né? Qual é o nível desse impacto? Ok? Qual é o nível desse impacto? Que eu preciso avaliar o nível desse impacto. É um impacto real? É um impacto possível? Ele está gerando a médio e longo prazo? Ele está atingindo quais stakeholders? Para os meus stakeholders, isso é importante que eu diminua esse impacto ou não? Para eles está tudo bem, tá? Então a gente precisa entender. Agora vejam, agora sim que nós vamos para a sexta etapa, que é a construção desses planos de ação. Por quê? Olha só como isso é realmente uma trilha, é realmente um caminhar, né? Então, a gente faz um diagnóstico inicial, a gente entende o que a empresa ela já faz, tá? A gente entende quais são os temas e critérios que devem ser trabalhados dentro de cada um desses eixos, ok? Depois a gente pega aquilo que a empresa já faz e melhora,
para as necessidades da organização, de atender um framework, atender uma necessidade de um stakeholder. Eu vejo as necessidades mais urgentes e começo a trabalhar com elas em paralelo quando eu vou construindo esse diagnóstico, lembra? Estou repetindo, né? E eu vou ouvir os meus stakeholders, o meu público de interesse, eu vou entender o que é mais importante para eles, eu vou avaliar isso. Muitas vezes eu vou escutar, além dos stakeholders, especialistas nesses temas, especialistas no meu processo produtivo, especialistas em temas materiais, especialistas em sustentabilidade. E aqui também entra um tipo de serviço que você, como consultor ESG, pode executar também, ser essa pessoa que vai avaliar o nível de impacto, certo? Então, eu vou entender essas necessidades mais urgentes, eu vou entender quem são os meus stakeholders prioritários e as suas necessidades, além dos urgentes, a médio e longo prazo. Baseado nisso, eu vou construir os meus planos de ação. Vou dar um exemplo bem prático. Ok? Então, verificamos aqui que uma necessidade urgente e, ao mesmo tempo que ela é urgente, ela é constante ao longo do tempo, é a descarbonização. Eu até falei isso na minha palestra de ontem, né? Então, é algo que vem falado globalmente, vem sendo falado globalmente. Descarbonização, mudanças climáticas, redução de gases de efeito estufa, isso aqui é algo que a gente já nem discute mais, tá? Então, falou de trabalhar com o ESG, a empresa vai executar o ESG, ela tem que ter formas, ela tem que ter planos de ação para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, eu já ouvi os stakeholders, eles confirmaram essa necessidade, a gente vai começar a trabalhar os planos de ação, certo? Os planos de ação, eles vão ter projeto com cronograma, começo, meio e continuidade, porque eu sempre falo que a gente não tem fim, porque a ideia é você estar sempre buscando a melhoria contínua aqui nesse sistema, né? Porque sempre tem o que reduzir, sempre tem o que melhorar, não é verdade? Então, aqui eu vou colocar os objetivos, as metas. Essas metas, por exemplo, em relação à redução de carbono, elas precisam ter uma data e precisam ter um percentual. Por exemplo, a minha empresa de transporte vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 50% até dezembro de 2025. Essa é uma meta. Por quê? Porque ela é mensurável, tá? E ela não é uma meta baseada em apenas uma questão que a empresa quer ou não. Ela tem que ser uma meta baseada naquilo que o stakeholder está precisando, né, está pedindo. Por exemplo, o banco financiador, né, o investidor, ele pede, o cliente pede para você continuar fornecendo matéria-prima para esse cliente maior, entende? Então, essa meta também vai atender esse stakeholder, ok? Então, esses projetos, eles precisam atender ali uma data, né? Algo mensurável, algo que eu possa medir, algo que possa passar por uma auditoria, né? Uma validação, né? Algo que tenha um framework de trabalho. Por exemplo, né? Aqui entra a questão da transparência. Ok, eu vou reduzir, como é que eu vou reduzir? Como é que eu vou atingir essa meta? Qual que é o meu Quais são as minhas ações programadas? Essas ações, elas já foram testadas anteriormente para eu saber se elas vão gerar resultado ou não? Eu estou trabalhando com algum tipo de framework de trabalho, uma metodologia validada? Eu vou poder fazer uma auditoria aqui para gerar um resultado mostrando que isso realmente é possível? Ou vai passar 1, 2 anos, eu vou ter que rever a meta, falando: "Ó, gente, realmente a gente não conseguiu atingir a meta", tá? Então, trabalhar com sustentabilidade é isso, trabalhar isso na prática, né? Eu mostrar esses resultados, tá? Não vou me estender muito, né? Por conta do horário, acabamos atrasando um pouquinho ali o começo da live, mas ela vai ficar gravada e vocês poderão rever também depois, tá? Então, assim, aqui com esses planos de ação, o que que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, eles constam lá, tá? Eles têm lá esses planos de ação, tá? Lá a gente vai ver
projeto, um plano de ação, um programa, eh, um cronograma de trabalho, os objetivos e as metas. Se for um relatório correto, né, que usa ali um framework de trabalho, que usa ali um padrão GRI, por exemplo, ele vai ter índices, ele vai ter cronograma, ele vai ter metodologia, tá? Então, esse é o ideal de uma aplicação prática, né? Então, essa trilha do SG, mas Lu, a gente está falando aqui de pequena empresa, não importa. A pequena empresa também vai ter meta, ela também vai ter projeto, ela também vai ter. Não é porque ela é pequena que ela vai fazer uma gambiarra, que ela vai fazer de qualquer jeito, tá? Aqui, qual que é a grande diferença entre eu trabalhar a agenda ESG numa pequena ou numa grande empresa? A diferença é que você vai trabalhar em dimensões diferentes, mas os objetivos vão ser os mesmos, né? A diferença é que você vai atender questões, às vezes, locais, né? Mas nem sempre, porque nós temos pequenas empresas que são fornecedores de empresas grandes, então precisam se adequar quase que como uma grande empresa, vai precisar trabalhar ali com padrões, né, com normas, atendendo um compliance ali bem organizado, tá? Então, concluindo aí, tá? O que que a gente tem? Diagnóstico, fazendo um resumão, tá? O diagnóstico precisa ser baseado em temas e critérios muito bem resolvidos, tá? Lá dentro da jornada ESG, eu falo, eu tenho 3 módulos específicos para você saber o que trabalhar dentro de cada um desses eixos, o ambiental, o social e a governança. Trago também exemplos de práticas, né? O pessoal que entrar na jornada ESG através da Best November vai ter acesso a isso, tá? Depois, o que que a gente faz? A gente trabalha o que a empresa já faz e melhora aquilo que ela já faz, né? Então, a gente pega, olha, eu já tenho um plano começado aqui para gestão de resíduos, por exemplo, e eu vou adequar, então, esse plano a um objetivo, uma meta mais específica para atender um stakeholder, tá? Que mais? Eu vou trabalhar as necessidades mais urgentes da empresa, às vezes uma necessidade legal, uma necessidade de compliance, um framework de trabalho mais exigente, preencher ali algumas etapas que um banco pode exigir ou algo nesse sentido. Tá? Conhecer os teus stakeholders e quais são os prioritários e o que eles estão pedindo. A gente fala bastante, né? Precisa tomar os possíveis impactos, então, que nós vamos avaliar em cada uma dessas letrinhas aí, tá? O ESG e os planos de ação. Os planos de ação vão ser sempre construídos lá no final dessa trilha aqui, tá? Dessa avaliação. Por quê? Porque eu tenho que ter a escuta dos stakeholders, né? Como eu falei, a gente vai ter uma live específica para a materialidade, então não vou focar aqui sobre esse assunto, mas falar de escuta de stakeholders é falar exatamente sobre a materialidade, tá bem? Então é isso. Na próxima semana, então, nós vamos falar ali sobre como colocar em prática parte da prática recomendada da ABNT, que também é algo que algumas empresas têm por opção utilizá-la. Então, vou trazer um pouco dessa implementação da ABNT, que também é algo que vocês podem seguir, bastante interessante, tá? Ficando alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, a gente vai trabalhando isso, vai respondendo. Vejo vocês também lá no nosso Instagram, no nosso canal do Instagram, Ciane Vieira ESG, e esteja aí no nosso grupo do WhatsApp da Best November para você ficar por dentro das novidades e ter os melhores acessos para essa Best que nós vamos soltar no dia 12 do 11, inclusive a data da nossa próxima live. Espero vocês. Obrigada pela companhia no dia de hoje. Desculpa aí todos os nossos transtornos ao começar, né, a live, mas que bom que ao final deu tudo certo. Até mais, pessoal. Obrigadão.